Olá, bem-vindos a mais uma conversa com a especialista. Estamos aqui hoje com a Marta Rentke, que é médica ginecologista. A Marta tem especialização em reprodução humana, doutorado e pós-doutorado em medicina reprodutiva pela PUC do Rio Grande do Sul. É professora da PUC do Rio Grande do Sul e ginecologista na Clínica Afetive em Porto Alegre. Marta, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito do congelamento de óvulos. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer conversar sobre esse tema tão importante, né, hoje em dia. Obrigada. Para começar, o que é o congelamento de óvulos? Ótimo. Então, assim, o congelamento de óvulos, como o próprio nome diz, né, ele é a possibilidade de nós congelarmos os nossos óvulos. E os nossos óvulos são os nossos gametas. É aquilo que vai oportunizar a gente de, ao ser fecundado com um outro gameta, que seria o espermatozoide, gerar um filho, né, no futuro. Então, o congelamento de óvulos por si só é a possibilidade que a gente tem hoje em dia de tentar congelar a nossa idade reprodutiva para um outro momento em que nós vamos querer usar esse óvulo, né, mais adiante, tentando simular a idade que nós tínhamos quando nós congelamos. Então, seria mais ou menos essa a ideia, tá? Legal. E como é que é feito esse congelamento? Perfeito. Então, assim, o congelamento de óvulos, ele parte de um estímulo ovariano controlado. Então, é a mesma primeira etapa de um processo de fertilização in vitro, porém, ao final, ao invés de a gente fecundar depois esse óvulo com um espermatozoide, a gente acaba congelando ele. Então, em torno de 10 dias de medicamentos injetáveis, subcutâneo, que a mulher usa, tá? São hormônios que vão sendo todo dia o paciente faz, pode inclusive autofazer, não é difícil, uma agulha bem fininha, vai injetando aquele hormônio todo dia no mesmo horário, um pouquinho, sendo acompanhada por um especialista, né? No caso, na nossa clínica, nós acompanhamos a cada 3, 4 dias por um ultrassom, para ver se esse ovário está respondendo a esse estímulo hormonal. Então, lá dentro do ovário, a gente tem os folículos, dentro desses folículos tem os óvulos, e através desse estímulo, nós permitimos com que o maior número possível de folículos cresça, para em determinado momento, nós então indicarmos o rompimento e a aspiração desses folículos, né? O rompimento do folículo e a aspiração desses óvulos para o armazenamento deles. O processo em si de coleta, ele é feito em um ambiente cirúrgico, sob anestesia geral. Então, no momento adequado, nós indicamos essa coleta. A paciente vai para o laboratório, onde tem como uma sala cirúrgica, recebe anestesia, vai fazer um soninho, em torno de 30 minutos, nós fazemos a aspiração desses óvulos, tá? Então, através de como se fosse fazer uma ecografia transvaginal, porém no aparelho de ultrassom tem uma agulha bem fininha que entra junto com o ultrassom, com o aparelho. Então, aquele transdutor tem aquela agulhinha, vai lá no fundo da vagina, ele fura, né, o fundo da vagina, penetra no ovário e, através de sucção, ele vai aspirando esse folículo. E dentro desse folículo tem óvulo, então a gente consegue captar os óvulos dessa forma. E naquele mesmo momento a gente já consegue ver quantos óvulos vieram, e depois de mais ou menos 2 horas a gente consegue ver quantos óvulos de fato são maduros para serem congelados. A gente congela só aqueles óvulos que são maduros, que são os óvulos que são passíveis de receber o espermatozoide, né? E então, vamos supor que a gente tem assim 15 folículos, chega na hora da aspiração, a gente tem aí 12 óvulos, mas apenas 10 são maduros. Bom, a gente vai congelar esses 10. E esses 10 óvulos aí aí acabou o processo, né? O paciente vai acordar, vai pós-anestesia, vai se recuperar e pode ir para casa. Nesse dia é interessante ficar longe das suas atividades diárias, mas aí no dia seguinte já pode voltar para as suas atividades conforme se sentir bem, tá? Esse óvulo vai ser congelado e pode ficar congelado por muitos anos.
tempo que a paciente quiser, assim, de fato. Existe uma perda na viabilidade desses óvulos com o tempo? Ou seja, a probabilidade de uma gestação num óvulo que foi congelado o ano passado é a mesma de outro que foi congelado há 10 anos atrás? Olha, de forma geral, é a mesma chance, tá? Vamos supor, uma mesma paciente, né? Considerando, assim, uma situação exatamente igual de uma mesma paciente. Ó, congelei há 10 anos, congelei agora. Não, na verdade não dá para fazer essa comparação porque ela vai ter uma idade diferente. Mas você acredita que sim, tá? A técnica que a gente tem hoje em dia, que é de vitrificação, é uma técnica de congelamento rápido, ela permite que o óvulo imediatamente congele e ele fica super bem armazenado, vamos dizer assim, tá? Então, daria para se dizer que sim, que teria a mesma qualidade do óvulo congelado há mais tempo. Não perde a sua qualidade por estar congelado, né? Vamos dizer assim. O que acontece é que as técnicas elas vão sendo aprimoradas. Então, antigamente a gente tinha uma técnica de congelamento lento. Agora a gente já tem a vitrificação. Daqui a pouco pode ser que tenha alguma outra técnica. Então, se a técnica for muito aprimorada, eventualmente a gente vai ter essas possibilidades, né? Legal. A gente teve uma outra discussão falando um pouco sobre a fertilização in vitro, né? E aí você colocou alguns números. Um número razoável para a gente pensar 10, 12 folículos em um ciclo, né? Desses aí, mais ou menos 70% vão estar viáveis. Desculpa. E quando vai fazer vamos dizer, formar o embrião, mais ou menos 2 ou 3 desses aí vão estar viáveis, né? Quando você pensa numa... Tá, pode falar. Não, tô te ouvindo. Pode sair com o teu raciocínio. Tá. Quando você está falando numa fertilização a fresco, vamos dizer assim, que tirou o óvulo, já fecundou, implantou, bom, teve sucesso, ótimo, né? Não teve sucesso, você tenta de novo, né? Quando você fala numa congelamento de óvulos, daqui a 10 anos você tentou usar aqueles embriões e não estavam viáveis, você não tem como voltar atrás, né? Esse é o grande problema. Como é que você faz para superar isso? Você vai congelar um número maior de embriões? Normalmente, o que você pensa? O que é um número razoável para congelar? Esse caso a gente está falando do congelamento do óvulo em si, né? Não do óvulo fecundado do seu embrião, né? Então, assim, pensa assim, ó, para mulheres abaixo de 35 anos, a gente fala que de 8 a 15 óvulos, a gente tem a chance em torno de 70 a 80% de um bebê, tá? Se tu tens entre 35 e 37 anos, já tem que aumentar esse número, então de 15 a 20 óvulos, para ter uma chance de 60 a 70% de ter um bebê. Então, não existe um número mágico, né? Porque envolve outras questões da saúde da mulher, mas, em resumo, tá? Pacientes com menos de 35 anos, é interessante que ela consiga congelar 8 óvulos maduros, para pensar num bebê lá adiante. Acho que esse é mais ou menos o que a gente conversa com os pacientes. Acontece que muitas pacientes vêm congelar tendo entre 35 e 40. Porque até chegar ali nos 35 não existia tanto essa preocupação, não sabia exatamente o que ia acontecer da vida, se ia trabalhar, se ia conhecer alguém, enfim. E aí acaba procurando entre 35 e 40, e nesse momento a gente precisa de mais óvulos para chegar nessa mesma porcentagem. Né? Então, por exemplo, quando tu tem mais de 40 anos, tu teria que ter pelo menos 25 óvulos para ter uma chance de gravidez, pensando positivamente, em torno de 30%. Tá, então é realmente porque cai bastante a fertilidade, né, depois dos 40 anos. Então, por isso que a gente diz assim, o ideal é a gente congelar por volta dos 35, que o custo-benefício, ele é interessante. Porque a chance de tu usar também um óvulo, já trazendo até um outro tema, né? Desculpa já ir entrando em outro assunto, mas a chance de tu usar um óvulo congelando com menos de 30 anos, ela é muito baixa. Então, existe aquela loucura, assim, não, quero congelar meus óvulos o quanto antes. Também não é bem assim. É bom fazer uma boa avaliação prévia, porque congelar antes dos 30
a chance de tu vir a usar esses óvulos ela é menos de 4%. Tá, Entende? porque você tem uma Então, chance de ter uma gestação natural, ou seja, exatamente, esse meio do caminho. naquele Então, momento é que é o bem. momento ideal, a não ser que seja uma mulher que tem alguma condição, e aí eu queria chegar um pouco nesse outro ponto, que é as indicações, né? Porque Isso. uma mulher saudável, é menos provável que ela tenha, que ela venha utilizar, porque ela acaba tendo condições de fazer uma gestação natural, né? Agora, você tem, por exemplo, uma situação de uma quimioterapia, por exemplo, onde essa mulher ela já sabe que vai perder a fertilidade, né, vai ficar infértil, né, estéril, e ela quer congelar os óvulos antes disto. Né? Que situações, quais são, vamos dizer, os motivos que as mulheres te procuram para fazer o congelamento? Então, puxando essa questão do congelamento oncológico, né, que a gente chama da oncofertilidade, tá, que bom que está cada vez mais sendo usada essa técnica com esse objetivo, né, porque realmente, assim, câncer de mama, a gente vê aí muito em mulher jovem, né, e essa é uma indicação, tá, então a paciente, no momento do diagnóstico, se tenta trazer um pouco essa questão da fertilidade e, inclusive, a gente consegue começar já o tratamento imediatamente. Normalmente, a gente começa o tratamento no início do ciclo, né, quando a paciente menstrua. Mas, em caso de oncofertilidade, a gente consegue fazer um ajuste hormonal para ela começar em qualquer momento, para ser o mais rápido possível, ela não perder tempo para começar a quimio, porque o ideal é tu congelar os óvulos antes de começar a quimioterapia, tá? Então, a oncofertilidade é uma indicação. Pacientes que têm história de menopausa precoce. Então, recentemente, uma paciente me procurou, ela está com 32 anos e ela tem uma história da mãe dela ter entrado na menopausa com 35. E ela está muito preocupada se ela deve, que ela deve fazer, porque ela não está querendo ter filho agora, mas ela tem medo de entrar na menopausa com 35. Então, a gente tem que fazer uma avaliação da reserva ovariana dessa paciente e talvez realmente para ela considerar o congelamento de óvulos, mesmo que ela não vá necessariamente usar depois, mas para ela ter essa um pouco mais de segurança, né? Não sei se dá para usar essa palavra, mas então, situações em que está comprovado que a paciente está diante de uma insuficiência ovariana prematura, que poderia se usar mais ou menos como sinônimo dessa menopausa precoce, ou por fertilidade, pessoas assim que estão com 35 anos, a grande maioria a gente chama que são os congelamentos sociais ou eletivos, tá? Que é aquela paciente que tá assim, olha, tô bombando no meu trabalho, tô com muita coisa, não me vejo mãe agora, mas em algum momento talvez eu queira, então eu quero congelar meus óvulos para, que um dia eu tenho uns óvulos dos 35 e não com 40, ou às vezes até entre 30 e 35. Então, é uma procura espontânea, assim, da paciente, né? É o que mais a gente vê, na verdade. Tá? Ótimo. Outra indicação, por exemplo, assim, a paciente tem endometriose e vai passar por um procedimento cirúrgico, ela não é mãe ainda. Vai fazer um procedimento em que, eventualmente, ela vai estar tendo que operar o ovário, tirar um cisto de endometriose do ovário, enfim. Então, a gente recomenda, faz o congelamento antes e opera depois, tá? Para já meio que garantir aqueles óvulos lá, que a cirurgia comprometa a reserva também. Ótimo. Bom, quando a gente faz o congelamento, obviamente que existe uma preocupação até de custos, né? E normalmente os custos eles mudam quando você congela 5 óvulos ou 10 óvulos, por exemplo. Não, não tem diferença. Não. Não tem diferença. Ou seja, Não, na verdade mesmo. a ideia é você congelar o que você conseguir de Maior óvulos. quantidade, E Tá. assim, tem de tudo. A gente congela de 1 a 50. Tá. Tem. Quer dizer, em alguns casos você vai ter uma quantidade, de fato, quer dizer, você mostrou alguns números, mas você ter, às vezes, fazer 2 procedimentos de coleta, tudo isso, Às vezes às precisa vezes é fazer. necessário e aumenta a chance de você ter sucesso com isso para frente, né? Exatamente. Os óvulos, eles são congelados individualmente ou eles são congelados todos juntos? Ou seja, na hora que descongelar, descongela tudo? Eles são congelados juntos, tá? E aí eu tô te trazendo uma informação
talvez não totalmente atual, talvez eu tenha até que conferir, mas sim, são congelados numa palheta em que ficam todos os óvulos ali, tá? Tudo juntinho. Aí quando descongela toda aquela palheta. Ó, não sei se é uma pergunta comum, mas a mulher pode querer ter 2 filhos, por exemplo, em gestações diferentes. Pode. Tá, aí Pode ter. eventualmente teria que fazer separado tudo aí. Teria que. Tu diz com o mesmo parceiro ou com parceiros Não, não, diferentes? tô considerando óvulo, né? Quer dizer. Não, é porque daí tu vai descongelar, tu fecunda com um sêmen. Aí tu congela depois o embrião. Então, porque congelar o embrião, ele já é congelar um passo à frente, né? Tá, é uma outra opção, tá. É uma outra possibilidade, tá? De preservação da fertilidade, até para oncofertilidade, é já congelar o embrião. Se tu tem certeza ali do teu parceiro, né? A questão toda de congelar o embrião é que tu fica com o embrião com aquele parceiro. Qualquer situação em que dê algum, né? Qualquer situação entre o casal, aí fica vinculado àquele parceiro, né? Ótimo. Existe um limite de idade para fazer o congelamento? Limite de idade, não tem um limite de idade, tá? Mas assim, ó, com mais de 40 anos, mais de 40, botando o máximo, assim, mais de 42, não faz muito sentido, tá? Fazer. Esse óvulo, ele já tá com uma qualidade reduzida, aí ele vai ser congelado, depois ele vai ser descongelado, então ele também, no processo de descongelamento, a gente pode ter uma perda também, então, como eu te falei, ele 40 anos, o ideal é poder congelar 25 ovos para garantir 30% de chance de gestação. Então, a gente não consegue isso com uma paciente de 40 anos, 25 ovos, né? Então, tu vai estar lá trazendo uma situação que ela não é real, assim, para a paciente, né? Tá trazendo para ela uma esperança que ela tem que conversar muito com a paciente, ela tem que estar muito ciente do que está rolando, assim, do que está acontecendo, ó. Vai fazer todo o processo para estar congelando 2, 3 óvulos. Com uma chance desse óvulo ser bem sucedido baixa, né? E ainda tem que se fecundar, ainda tem que descongelar, tem que fecundar, tem que virar embrião, tem que chegar ao 5º dia de vida de embrião, tem que ser transferido, tem que ser euploide, né? Tem que ser geneticamente normal, então são muitas condições de CCC que com essa idade a gente sabe que é mais difícil. Então, claro, tem, mas é uma chance muito baixa, né? Então, dá. Rigor não tem uma idade, não tem essa idade, assim, ó. A partir de tal idade não se pode mais. Não tem, mas a gente sabe que começa a ter uma chance cada vez menor. Fisiologicamente, a gente não recomenda daí, né, o paciente fazer. Inclusive, existem outras situações, outras possibilidades para pacientes que querem constituir a família com mais de 40, 44, né, 42, 43, que é o uso de óvulos doados, que é outra possibilidade que tem sido bem aceita, assim, por alguns casais. Legal. Mas aí é outra história, né? Outra pauta. Ótimo. Bom, Marta, quando a gente fala em congelamento de óvulos, a gente tem todo esse processo que a gente conversou, que é de coleta, de congelamento, depois o descongelamento para depois fertilização e implantação, né? Esse processo ele é muito semelhante ao que acontece na fertilização in vitro, vamos dizer, in natura, né? Ou seja, sem congelamento. Aí a gente tem até um outro conteúdo que a gente já gravou falando sobre isso. Acho que, obviamente, quem está falando em congelamento de óvulos precisa entender como é que é todo esse processo, mas aí já tem toda essa discussão à parte, né? A última pergunta que eu ia te fazer é como é que é o descongelamento. A mulher resolveu, bom, agora chegou a hora, e aí? Quero usar meus óvulos, né? Exato. Então, nós temos que começar a preparar o útero dela para receber o embrião que vai ser formado a partir daqueles óvulos descongelados. Então, quando a paciente menstrua, tu já começa a organizar uma possível transferência de embrião para que lá perto, um pouco antes do período ovulatório dela, nós, então, passamos o descongelamento desses óvulos
Esses óvulos vão ser fecundados pelo sêmen escolhido, ou do doador, ou do parceiro atual, e vai formar o embrião, e aí a gente vai acompanhando o endométrio dessa paciente e o ovário dessa paciente até o momento certo de colocar o embrião para dentro do útero. Então, existe também essa janela perfeita ali que a gente tem que simular para encaixar aquele embrião dentro do ciclo. É um processo bem bonito, assim. Que também dá para fazer, como eu falei no outro vídeo, no outro episódio, vamos dizer assim, sobre fertilização, pode ser feito usando o ciclo natural da paciente, que vai ser mais trabalhoso, mas pode ser feito também mimetizando um ciclo menstrual, em que a gente faz uma preparação com estrogênio, depois faz o descongelamento, fecunda esses óvulos e aí vai fazer a preparação ali para receber esse embrião daí já formado, né? Lá no 5º dia de vida dele. Então, basicamente a paciente te manda uma mensagem e diz: quero usar meus óvulos. A gente diz: então tu me avisa quando tu menstruar que eu organizo para ti. E aí a gente chama ela para uma consulta quando ela estiver menstruada, faz um ultrassom, vê se está tudo bem e começa a preparar o útero para receber o embrião que vai ser formado com os óvulos congelados. É o médico que faz todo o meio de campo, assim. A paciente só vai avisando o que está acontecendo. Tá ótimo. Bom, Marta, acho que deu para entender bem o processo. Mais uma vez, é importante entender toda a parte de fertilização in vitro, que aí eu não vou entrar nessa discussão agora, que já tem uma outra discussão sobre isso. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. À disposição.